O Observatório da Mulher está aqui de volta. Dessa vez é o Observatório da Mulher Internacional. Chique, não é? Nós temos uma convidada super especial, que é a Maristela Pimentel Alves, que é arquiteta brasileira, mas que mora em Berlim faz muito tempo, né, Maristela? Faz quanto tempo que você está morando em Berlim, hein? Dessa última vez, 20 anos. Dessa última vez? Como assim? Dessa Foi por última vez. etapas? Foi em etapas. Eu costumo falar que eu coloquei primeiro um dedinho, depois um pé, depois eu vim inteiro. Que A primeira legal! vez eu vim em 1989, por 6 meses, que eu vim fazer um estágio na prefeitura de Munique e conhecer um pouco, né? Depois, a segunda vez, eu ganhei uma bolsa do governo alemão e vim estudar 1 ano e meio, a maior parte aqui em Berlim, mas uma outra em uma cidade do sul. E depois eu vim definitivamente, bem, vim algumas vezes para passear também, vim definitivamente em 2000, em novembro de 2000. Então, por isso, em Certo. novembro de Mas eu 2000. encontrei com você numa manifestação na Praça da Sé, aqui em São Paulo, não é? Aliás, já nos encontramos em algumas outras nesses 20 Algumas anos. vezes também, com certeza. E aí me lembrou o Xande, meu companheiro, que você tinha trabalhado, inclusive, na gestão do Davi Capistrano, em Santos, não é? Exatamente. Trabalhei com o Xande, inclusive, na Uhum. Secretaria do Meio Ambiente, né? E antes na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Tá, quer dizer que política faz parte da tua vida, né? Sim, faz tempo, desde Faz, os 19. faz tempo. Faz E, tempo. embora você tenha estado, sei lá, com o pezinho, depois com o resto do corpo, devagarzinho, em Berlim, você continua, de alguma forma, ligado, de alguma forma muito significativa, ligada à política brasileira também, não é? Totalmente, Vocês totalmente. estão fazendo uma série de coisas aqui. Mutirão digital Lula livre, papel do direito na memória social autoritária do Brasil, fascismo, loucura e delírio autoritário. Eu adoraria estar fazendo esses programas aqui. Como é que é isso? O que vocês estão fazendo? Me conta. Então, a gente está assim, nós somos muitos brasileiros, como a gente costuma falar, na diáspora, né? Brasileiros que estão fora do Brasil. São fora do Brasil são milhões, né? Agora, os brasileiros que se envolvem com as coisas atuais do Brasil ou com as coisas que já passaram no Brasil não são tantos assim. Apesar de que eu estou numa cidade bastante especial nesse sentido, que aqui o Haddad teve mais de 70% dos votos, né? E aqui tem em torno de 4 mil brasileiros, um pouco mais de 4 mil brasileiros morando aqui atualmente. Né? Então, Beleza. é uma cidade especial. Eu acho que foi a única, se eu não me engano, que o Haddad ganhou na Alemanha. O restante ele perdeu. Né? Então, assim, não é tão difícil fazer militância em Berlim. A gente consegue pessoas para dividir o trabalho e para atuar junto com a gente naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente acredita. Porém, nós já tivemos algumas formas de organização, desde a época do golpe, né, que antecedeu ao impeachment da Dilma. Nós já começamos a nos organizar em grupos, aí horas esse grupo desmanchava, rachava, formavam outros, né? E desde o ano passado nós estamos com um coletivo que se chama Iniciativa Alemã Lula Livre, né? Que nos concentramos mais na questão do Lula, da perseguição, depois da prisão, né, da soltura, vamos dizer, não vamos falar libertação, que é soltura do Lula. Esse coletivo se chama Iniciativa Alemã Lula Livre, é isso. Tem pessoas de várias cidades da Alemanha. Nós não tratamos só da questão do Lula, claro, fora Bolsonaro está na nossa pauta do dia, né? Oba. E outras coisas mais. Mas o centro é mais a questão do Lula, vamos dizer assim. Né? Uhum. Você falou que o Lula está solto, mas não está livre, né? Nós estamos batalhando por isso também e aparentemente é possível que já tenha a grande imprensa já está começando a falar que com a revisão do Lava Jato, com essa coisa de entregar dados para os Estados Unidos, Uhum. etc, etc, o Lula possivelmente fique livre e
possa se candidatar também, né? Vamos ver, né? Nós estamos aqui no nosso coletivo, começando com umas ações em prol de tentar dar uma forçada de barra no STF, né? Pela suspeição do Moro e pelo habeas corpus do Lula, né? Essa é uma das nossas pautas mais importantes no momento, né? É isso. Então, começando com essas coisas. E o Fora Bolsonaro, que está junto. São tantas coisas, né? São tantas pautas que nós tentamos nos concentrar em algumas que a gente considera estratégicas, entende? A gente considera estratégico derrubar a Lava Jato, escancarar o que foi a Lava Jato e com isso a gente acredita que vem também um descrédito maior no próprio Bolsonaro, na própria vitória do Bolsonaro e por aí. A gente acredita numa coisa assim como um jogo de dominó, né, que vai batendo um no outro, não sei. Porque a gente não tem gente, nem tempo e nem energia assim, para tantas pautas. Né? Todo dia é uma coisa nova, todo dia. Imagino vocês no Brasil o quanto não estão cansados também. Pois é, mas em quarentena a coisa fica mais difícil também, né? Muito embora mais. Tenha gente na rua, tenha gente né, no ir e vir tranquilamente. Tem algumas manifestações, inclusive, que foram puxadas pela torcida do Corinthians, depois a torcida do Palmeiras. Nós acompanhamos. Né? Foi muito, muito legal e, enfim. Se arriscaram, né? Arriscaram as próprias vidas, né? E foram para a rua e também tiveram outros movimentos, como dos entregadores, né? Que foi brabo. Todos esses movimentos nós participamos via internet. Sempre tem uma hashtag que nós procuramos levantar, ou a gente começa a postar muita coisa na internet, nos grupos de WhatsApp, para colocar o tema na pauta do dia também, né? Para despertar as pessoas. É o que nós podemos fazer. Bom, mas me conta, como é que vocês colocam os diversos temas na ordem do dia? Né? Por exemplo, Lula livre é um dos temas. Os outros temas são os entregadores, né? A situação política do país. Né? Como é que vocês fazem para poder colocar na ordem do dia? Tá, então nós estamos assim, quando tem esses mutirões, vamos dizer assim, o dia tal vai acontecer isso, para subir tal hashtag, então a gente sai, passa lá o dia todo com o dedinho no Twitter, né, no celular, chama os amigos, vou chamando os amigos nos grupos de Facebook e tal, para participar. Agora, as outras questões, por exemplo, com relação ao habeas corpus e a suspeição do Moro. Nós temos um projeto, entende? Ainda não foi assim totalmente assimilado, porque nós somos um coletivo aqui, né? Só que tem muitos coletivos na Europa, vários coletivos na Alemanha e muitos no mundo, né? E tem uma organização que se chama FIBRA, Frente Internacional de Brasileiros contra o Golpe, que começou em fevereiro de 2017, quando foi o primeiro encontro da FIBRA, que não era FIBRA ainda, em Amsterdã. Né? Foi um encontro pela democracia, contra a perseguição do Lula já naquele tempo. Tal. Então, a gente acabou montando essa FIBRA. E a FIBRA reúne representantes desses coletivos, da Austrália, dos Estados Unidos, lá de Nova York, de vários lugares, entende? O ano passado nós fizemos um encontro aqui pela FIBRA, que foi aqui em Berlim. Foi muito bom, foi bárbaro mesmo. Tiveram várias pessoas, o Breno Altman participou, a Maria Dantas, que é aquela deputada, participou também, a Márcia Tiburi, o Jean Willis e várias outras pessoas assim que vocês provavelmente conheçam, participaram do nosso encontro, e no final nós fizemos uma grande manifestação pelas ruas, debaixo de chuva, pela soltura do Lula. Foi emocionante, emocionante. Você via, e tinha gente de todo lugar do mundo, né, que participou da manifestação. Vários participaram apenas online e vários vieram presenciais mesmo. E foi muito bonito, foi muito legal mesmo. Foi bárbara a manifestação. E, enfim, então
os coletivos, eles acabam sendo alguma coisa um pouco especializadas, vamos dizer assim, né? Tem a ABA, por exemplo, que deixou de ser coletivo, passou a ser uma associação mesmo, que é de brasileiros por direitos humanos do Brasil, dos índios, tal, que funciona em Frankfurt. Tá muito legal. Estão inaugurando uma sede essa semana, inclusive as pessoas precisam se inscrever para participar da inauguração, porque não pode todo mundo junto, por causa do Covid e tal, e vai por aí afora, entende? Então, tem os que ficaram mais por conta que eram comitês do Lula, né? Enfim, acabam, de certa forma, se especializando, mas no final as lutas acabam sendo as mesmas, né? É isso. No caso do Lula, por exemplo, do habeas corpus, nós estamos juntando material, nós estamos escrevendo matérias em alemão, nós temos uma pessoa no nosso coletivo que ela traduz não só para o alemão, mas para o francês, porque ela é austríaca e francesa, a Beth, e ela faz as traduções assim mais profissionais, vamos dizer. A gente traduz também, mas é tudo meia boca, né? Ela faz as traduções mais profissionais. Então, assim, nós estamos pensando em coletar apoio de políticos, mais uma vez, a gente fez isso uma vez, de políticos, de juristas, de professores, e dessa vez não apenas com uma assinatura de manifesto, mas a gente quer uma declaração deles, entende? E nós estamos batalhando nesse. Esse é um dos movimentos que nós estamos aí planejando, ainda está no forno, vamos dizer assim, né? Já temos a lista onde nós vamos mandar, mas estamos no forno. Agora me conte uma coisa. Você disse que também, eu não sei se é um ato dessa dimensão e com esse foco, mas você disse que estavam preparando uma militância, alguma coisa em termos de um ato internacional, etc., e que você precisava consultar ainda e contactar 81 entidades. É nesse sentido de Lula? É outro tema já. É outro tema. É Bolsonaro. É Bolsonaro. É Bolsonaro. É Bolsonaro. Na verdade, assim, nós não podemos sair com uma. Eu pretendo. Isso é uma coisa que está partindo de mim, do meu coletivo, e que ainda precisa ser construída. Mas a ideia é a seguinte: temos uma lista de instituições alemãs que são envolvidas com o Brasil ou não, de meio ambiente, de cultura, de mulher, de negros, de LGBT, de tudo, de economia, de tudo, assim, de vários temas, de tudo, mas de vários temas, né? Por exemplo, Greenpeace, entendeu? Ou chama NABU, que é uma instituição alemã de proteção de meio ambiente, que os temas que mais pegam hoje em dia com relação ao governo do Bolsonaro é meio ambiente ainda. E claro que assusta o número de mortos. Isso, sem dúvida, é uma coisa humana e todos são humanos, né? Isso todo mundo se toca. Agora, queimar floresta, os índios morrendo, os alimentos contaminados com mais agrotóxicos e mais agrotóxicos, tudo isso pega muito aqui. Entendeu? Pega muito mais na veia esse tipo de coisa. E nós não podemos ir simplesmente com uma bandeira assim, fora Bolsonaro, porque eles entendem que o Bolsonaro é um problema nosso, fomos nós que o elegemos, mas eles estão contra as coisas que o Bolsonaro fez, o governo do Bolsonaro fez. Então, o que acontece? O nosso plano é chamar essas 81 entidades que nos apoiem para uma grande manifestação aqui em Berlim e que o tema vai ser, ou os temas, ou os motivos vão ser as atitudes, as políticas, ou as faltas de políticas do Bolsonaro e não um fora Bolsonaro. Nós vamos como fora Bolsonaro. Eu vou pôr camiseta fora Bolsonaro, eu vou levar faixa. Agora, esses grupos, essas organizações não podem ser chamadas para um fora Bolsonaro. E nós queremos muito o apoio deles, porque eles têm uma lista de divulgação das atividades, cada um, imensa. Nós vamos atingir milhares de alemães aqui se nós conseguirmos o apoio deles, entende? No mínimo para a divulgação.
Então, nós estamos sabendo em primeira mão da preparação Primeiríssima, de tá um no ato, forno, hein, gente? da preparação de um Tá ato no que deve forno, tá acontecer. saindo. Tá, No tem final de mais ou semana a menos. gente vai conversar. Desculpa. Tá, No final de mais semana nós vamos conversar mais sobre isso com 2 as semanas, tá. pessoas e aí a gente passa. Ok, perfeito. Agora, vocês estão querendo levantar os problemas? Meu Deus do céu! O Brasil na ONU, com relação à questão de gênero, foi terrível, né? Ele primeiro se alinhou com os Terrível, países terrível. islâmicos, depois ele acabou se abstendo de votar, mas terrível. É. Com relação a índio, a situação está absolutamente maluca, Indígenas. não é? É, Ele, é, ele entrega cloroquina e ele diz que não tem que ter acesso à água, porque eles que bebem e que bebam a água do rio, que vem poluída, porque eles são cercados por os fazendeiros minérios, por né? todos os lados. Trata mal os jornalistas, queima o meio ambiente, manda ocupar, ou seja, pauta não vai faltar. Pauta não vai faltar, não vai faltar, Raquel. Realmente, e são todos de interesse deles, entendeu? São todos, e que eles olham com grandes olhos para isso. Eu estou com fé, vamos ver se a gente vai dar conta dessa grande empreitada, porque não é mais, o plano não é mais fazer uma manifestação de 100, 200 brasileiros, que isso foram as boas manifestações que nós conseguimos aqui em relação ao Lula, né? E no golpe também. O plano é conseguir 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, entende? Que saia na imprensa. Vamos ver. Estamos na torcida. Estamos batalhando. Porque Berlim, o mundo olha para Berlim, né? Berlim, se você faz uma manifestação de 100 pessoas, não sai nem nos jornais de esquerda daqui, às vezes, entende? Agora, se você faz uma coisa acima de 3.000, já tem grande chance de sair. E tem um outro detalhe. Nós estamos na pauta do dia dos jornais, da mídia aqui, né? Assim, todo dia você tem notícias do Brasil, tudo que o Bolsonaro faz, ele fala um A, sai no jornal aqui, entendeu? Sai na televisão, você está andando, ouvindo rádio, tá lá no rádio falando alguma coisa. Então, não está difícil. E outra, e quando a gente se apresenta, sabe? Às vezes eu fui um dia antes, até antes de começar a pandemia, eu fui comprar um tênis e cheguei na loja e o cara me perguntou de onde você é? Claro, minha cara é de estrangeira, né? Eu sou do Brasil. Vocês elegeram o Bolsonaro. Eu falei, olha, vocês não, vírgula. Eu não. Aí comecei a explicar. O meu vizinho aqui é a mesma coisa, contando toda a história que acontece, assim, todo mundo se interessa pelo Brasil ultimamente, Sei. infelizmente. Bom, a Europa, de modo geral, parece estar começando a pressionar no sentido, basicamente, do meio ambiente, da queima da Amazônia. Exatamente. A Alemanha está nesse. Bom, vai entrar Também, nesse. totalmente. A Alemanha é totalmente ligada à questão ambiental. Agora, aí tem duas coisas, né? Uma tem o lado romântico da coisa, né? Da floresta, da vida natural dos índios, e outra tem os interesses econômicos, que isso a gente precisa prestar bastante atenção e tomar cuidado também, infelizmente. Uhum. Está começando um discurso por aqui que eu já ouvi de algumas pessoas. Não, vocês não podem fazer isso com a Amazônia, ela é nossa. Eu falei, nossa, uma vírgula, ela é brasileira. Nós temos que cuidar melhor dela, mas não é de vocês. Vocês destruíram as florestas de vocês, agora vocês estão querendo mandar na nossa? Esse discurso saiu há pouco tempo, né? É isso. Quem foi o Guedes que usou isso, né? Não, mas não. Esse discurso é um pouquinho perigoso, eu acho, sabe? Porque a gente, mesmo Lula um dia disse, né, assim, um dia eles vão vir para cima de nós por causa disso. Um dia eles vão querer isso daqui. E não é. E eu imagino que não vai ficar apenas na questão de preservação. Esse pode ser o motivo. Bom, mas então Bolsonaro não é lá muito bem quisto, em Berlim, pelo menos, não. Aqui também não. Também não. Mas vocês têm também entrevistado e feito uns lives, etc., com uma série de assuntos e temas politicamente relevantes, né? Como é que funciona isso? Por que legal. Conta um pouco. Essa é uma das atividades do nosso coletivo, e quando começou a quarentena, a gente não podia mais marcar manifestação na rua ou nada assim, então começamos a transformar o coletivo temporariamente num grupo de estudos. E aí veio a primeira ideia de convidar
primeiro foi o Eugênio Aragão, e caiu muito bem para conversar com a gente, e nós fomos aprimorando, e acabou virando um programa de lives uma vez por semana. Já tivemos pessoas incríveis aqui, assim, os deputados, o Paulo Pimenta, o ex-deputado Vadir Damus, o Rogério Correia, depois tivemos o Zé Dirceu Genuíno, o Jean Willis foi o penúltimo. Ontem nós tivemos a Fátima Bezerra, a governadora do Rio Grande do Norte, que foi bárbaro. Então, uma vez por semana nós temos um canal, né, no YouTube. O modelo é um pouquinho diferente das lives que vocês estão acostumados, porque o coletivo todo participa, deixa todo mundo com a carinha lá, as pessoas se inscrevem, trazem suas perguntas, né, fazem suas perguntas e perguntam para o nosso convidado, e também tem a participação do público pelo YouTube. A nossa ideia é a seguinte: nós estamos dando isso para o mundo, entende? Assim, nós estamos dando, eu sei que a oferta de lives no momento está muito grande, porém, se alguém tiver interesse no que pensa a Fátima Bezerra, salva o link e à noite, quando estiver deitada, assiste, entendeu? É como se fosse uma biblioteca, está tudo lá no nosso canal, tá? Depois eu posso passar o link para vocês. E a gente acredita o seguinte, que essa é uma forma de militância nossa, porque tanto colabora, o programa inclusive chama Programa de Formação Política do Coletivo Iniciativa Alemã Lula Livre, tanto colabora na nossa formação política, porque nós estamos longe do Brasil, porque nós recebemos tudo pela internet, pelos grupos, então nós temos o contato com a pessoa, podemos perguntar diretamente a eles, então colabora para a nossa formação, quanto para os outros brasileiros que estão pelo mundo, e também até para quem está no Brasil, que queira, que se interesse. Essa é a nossa ideia. É nisso que nós acreditamos. E o programa está indo muito bem. Manda o link, por favor, tá? Pode deixar, pode deixar. Não deixe de mandar. E me conta, você está falando de manifestação, de não sei o quê, como é que está a pandemia aí em Berlim? Ah, pandemia. Então, eu até separei aqui, deixa eu ver aqui, espera um pouquinho, eu separei alguns números, porque eu sabia que eu ia ser perguntada. Eu separei alguns números só para dar uma ideia. Espera um pouquinho, cadê onde está isso? A pandemia, claro, sem comparação com o Brasil, né? Nós estamos numa situação muito melhor. Apesar de que nós achávamos no começo que a Alemanha tinha demorado para reagir, mas no final nem foi tanto, entende? Porque conseguiu. Estamos em torno de 9 mil casos. Espera só um pouquinho, está aqui, ó. Posso te falar o geral, o total. Vocês querem os números? Posso passar? Pode, por favor. Na Alemanha, o total até hoje é de 217.293 casos, tá? Mortos, 9.201, tá? Agora, casos nos últimos 7 dias, 5.576, tá? Em Berlim, até agora, Berlim é a maior cidade da Alemanha, ela tem em torno de 3.535, 36 mil habitantes, mais ou menos. São 9.740 casos. É muito pouco comparado com outros estados, porque Berlim é um estado, né? Outros estados, outras cidades, outras capitais também, outras cidades. Enfim, é pouco para 3 milhões de habitantes, no geral. Casos de morte em Berlim, 224, e dos últimos 7 dias, 355 novos casos. Então, assim, às vezes, esses dias chegou perto de 10 mil novos, não sei o quê, então, sempre tem um alarme, né? Um alarme que soa, assim, né? É claro que aqui também as pessoas estão resistentes agora com as medidas de isolamento. Vocês viram há poucos dias, saiu em todas as mídias aí do Brasil, que eu fiquei sabendo, uma manifestação que teve dos negacionistas, né? Foram 20, a polícia imagina, assim, intui que seja
na contagem deles, 20 mil pessoas aqui em Berlim, na rua, contra as medidas do governo. Todos sem máscaras, sem obedecer a distância de 1,5 metro. Foi um horror. Uma presença muito forte da extrema-direita, inclusive na organização, e da direita, só que lá também se encontrava gente da esquerda, entendeu? Gente da esquerda, não é? Então, assim, o que deu para concluir isso tudo é que o negacionismo é uma frente ampla, entende? É uma frente ampla que conseguiram formar, entende? Porque, assim, é incrível. Tem uma ótima, como que fala, uma ótima jornalista aqui, ela é iraniana, tal, mas bem integrada aqui, trabalhando num canal de televisão, que ela saiu junto lá, com máscara, distante, com guarda-costas, tal, porque eles são agressivos também. E ela falou assim, é incrível a variedade de pessoas, né, encontradas naquela ocasião lá, naquela manifestação. Aí eu falei, bem, é uma frente ampla mesmo, não tem jeito, né? Não tem jeito. E essa manifestação foi muito interessante, porque ela foi grande, ela foi expressiva, apesar de que muitos e muitos deles não são de Berlim, vieram de outras cidades, porque o alemão tem mais grana para se deslocar. O deslocamento está possibilitado por trem, por ônibus, por carro, entende? E as distâncias também não são tão grandes como no Brasil. Então dá para juntar um povo assim numa cidade, né? Tem que levar em consideração esse fator, que não é uma manifestação berlinense, é uma manifestação alemã, tá? Mas, de qualquer forma, ela causou o mesmo espanto que aquelas manifestações de 2013 no Brasil. Sabe aquele espanto e aquela interrogação que todo mundo tinha, mas o que é isso? De onde vem isso? Qual é o motivo? Causou o mesmo espanto. Então, por isso, eu já pego assim, eu fico muito preocupada com essa manifestação. Tenho medo de ser o começo de um movimento que está sendo trabalhado por trás, como foi trabalhado no caso do Brasil e em outros lugares do mundo, que aconteceu uma coisa muito semelhante, né? É isso que eu estou atenta a essa manifestação. É que também esse tempo de quarentena é uma coisa complicada, né? 4 meses já, aqui, pelo menos, teoricamente, embora nem todo mundo, só quem pode fica, né, em casa, mas causa um certo nível de depressão, de negação mesmo também, né? Como você disse. Totalmente. É muito louco. Mas agora, só uma coisinha. Desculpa. Só uma coisinha. É muito diferente a quarentena brasileira da quarentena aqui. Aqui já está todo mundo passeando na rua e sem máscara, só os lugares fechados que estão exigindo máscara, entende? Os restaurantes atendem do lado de fora, só os que podem e tal. Então, assim, a vida já está fora dos apartamentos já faz tempo, entendeu? Já faz o quanto tempo? 2 meses, pelo menos. O que o Brasil está vivendo, e sem uma perspectiva de melhora, é uma coisa muito absurda. Eu fico assim com os meus amigos o tempo todo tentando conversar com eles para tentar ajudar a superar essa fase, passar essa fase, conseguir suportar essa fase. Aqui não, que as pessoas vão trabalhar, que as pessoas vão para os parques, vão nadar, vão fazer. Tá liberado isso. Cada um tem a gente vê às vezes atos de irresponsabilidade, claro. Mas, no geral, você pode ir com um risco muito mais reduzido do que no Brasil. Então, é muito diferente, entende? Assim, e eu sou muito solidária ao pessoal que está fazendo quarentena. E os números estão terríveis, né? Mais de 100 mil, 101 mil ontem, né? De morte, e que está subestimado, a gente sabe que eventualmente não se registra como morte por Covid, mas acaba sendo uma infecção respiratória. Pneumonia, né? Complicado. Mas, enfim, Mauro, você está nos ouvindo também, Mauro? Estou ouvindo, sim. Estou aqui no bastidor, ouvindo então, você. Você não quer entrar em cena e perguntar alguma coisa para a Maristela também? Olha, pelas colocações, por tudo que vocês falaram, né, assim, me chama muito a atenção, né, a atividade aí na Alemanha voltada aqui para as coisas do Brasil, né? Então, e você já deu a resposta no começo da fala, quando você diz que ficaram os vínculos, né? E essa tua atividade representa exatamente isso, né?
assim, esses vínculos que você tem aqui com a terra. Uhum. E como você também tem a tua ideologia, é tudo dentro dessa linha, que é a nossa linha aqui. Nós estamos aqui numa espécie de resistência, né? Também estamos assim boquiabertos com as coisas que estão acontecendo. Eu acho que está sendo pior do que a gente imaginou, e a gente imaginou coisa ruim. Mas eles estão conseguindo superar essa tristeza. Então, eu queria assim fazer essa colocação e até dar parabéns a esse grupo que está aí, porque isso a gente precisa se motivar, porque não está fácil, né? Não está fácil. Eu acho que quando vem alguém que está com essa bola toda aí, toda essa força, então isso é bom. Isso é uma coisa boa e eu quero passar isso para todos os ouvintes da Rádio Madalena desta forma, seja na rádio, seja no nosso canal do YouTube, né? E que vocês continuem nessa linha, que vocês tenham aí e conte conosco aqui também. Legal, ótimo. A gente tem uma coisa assim, conscientizar os alemães para conseguir apoio, sempre a nossa meta, né? E também estimular no Brasil. Sempre a meta das nossas atividades, né? Sempre tem isso como a linha condutora aí, né? Legal. Mas somos muitos e muitos fazendo várias coisas, porque nós recebemos do Brasil também as notícias ruins diariamente pelo Facebook, pelo WhatsApp, e nós não desfrutamos das coisas boas do Brasil, que no momento nem vocês estão desfrutando, mas o sol, as praias, a alegria, a coisa afável do povo, nós não desfrutamos, não pegamos esse lado bom. Por outro lado, aqui nós estamos livres de um Bolsonaro no nosso dia a dia, estamos livres de perseguição, a gente pode sair com uma camiseta Lula livre, que ninguém vai bater em nós, quer dizer, já teve amigos nossos que já levaram coisa de brasileiros de direita aqui e tal, mas os riscos são muito menores. É por isso que nós também temos um espaço para atuar, né? Vamos dizer assim. Tá? Legal. Estamos contando com isso, Maristela, por favor. Vamos decuplicar, multiplicar, enfim, as coisas que vocês fizerem, divulgando elas mais amplamente, como a gente, na medida do nosso possível, né? E, infelizmente, o nosso programa está chegando no fim. Eu queria te agradecer muitíssimo a participação e queria que você se despedisse dos nossos ouvintes e assistentes. Enfim. Tá legal. Eu que quero agradecer imensamente por vocês terem me convidado e ter dado essa chance de contar um pouco do que acontece aqui, né? E quero agradecer muito a quem por assistir esse vídeo, pela atenção e pelo interesse, e quero dizer que a gente precisa lutar muito, dentro das condições que são dadas hoje. Hoje a gente não pode sair de casa, alguma coisa a gente pode fazer. E lutar sempre, não podemos desanimar, tá? Porque só assim a gente consegue alguma coisa. E é lutar por um coletivo, porque se você luta só por você, não vai muito longe. Não vai muito longe porque tem que ser pelo coletivo mesmo, tá? Um abraço para todo mundo. Tá? Mauro, você quer se despedir? Um grande abraço a todo mundo, como disse a Maristela, né? Um abraço para todo mundo. Nós voltamos na semana que vem e quem sabe depois do grande ato que vocês forem fazer. Vamos ver o que vai dar. Novo, tá? Vamos nos empenhar, tá bom? Ok. Um beijo, minha querida. Um beijo, Bauru. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau. Até mais.